Boa noite, Guarulhos! Respeitando as normas da vigilância sanitária, tô sozinho no estúdio, do outro lado com vidro e todo o aparato. Meu amigo Lucas Braga, corintianos, o Corinthians perdeu ontem, fiquei sabendo agora, é lamentável. É lamentável, Lucas Braga! O que aconteceu com o Corinthians? Obrigado pela sua audiência, você das redes sociais, do meu Facebook, do Guarulhos em Destaque. Obrigado pelo seu carinho, da sua audiência. Você também que acompanha a gente no canal no YouTube geral do JR da TV. Antes da manchete, deixa eu abrir o programa com a nossa convidada, vereadora Vanessa de Jesus, vereadora pelo Republicano. Boa noite, vereadora. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que assistem e, de alguma maneira, acompanham essa programação. Em um minuto eu volto com você, vereadora, para discutirmos aí a vereadora que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão do Direito da Mulher. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br na tela. Meu amigo Lucas Braga, olha só, dá uma subidinha para a gente falar de um assunto importante no dia de hoje, que é envolvendo o menor lá no Rio de Janeiro. A psicóloga orienta pais a ouvirem e validarem queixas dos filhos. Fique atento, hein? Ministério da Saúde divulga lista por estado dos que não tomaram segunda dose. E agora, em Guarulhos, Bolsa Família chega a quase 64 mil famílias beneficiadas à cidade. E tem os números do Covid-19 que ainda estão, com 95% de ocupação. Obrigado, Lucas Braga. Vamos à nossa convidada de hoje, desta quarta-feira, 14 de abril. Vereadora Vanessa de Jesus, do Republicano. A gente percebe, na informação divulgada hoje, divulgada ontem pela Prefeitura de Guarulhos, os números do Covid na cidade de Guarulhos. Nós temos aí uma taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos de Guarulhos, segundo dados da assessoria de imprensa da Prefeitura, na ordem de 95%. Leitos em enfermaria de hospitais públicos, 85%. A vereadora acha esses números ainda preocupantes, né, vereadora? Sim, nós não temos nenhuma. Eu acho que quando você ocupa 2, 3, 4 leitos, já é uma situação preocupante, porque são vidas que estão ali dependendo de uma situação bem complicada. Mas nós não temos conforto nenhum nesse momento. Quando eu falo conforto, é em relação à sobra de leitos, assim, né? As pessoas ainda estão se contaminando de uma velocidade absurda e dependem muito dessas instalações. Agora, vereadora, numa matéria publicada hoje no nosso portal Guarulhos em Destaque, tem uma matéria com a psicóloga Carolina, que ela explica um pouco da morte do menino Henri, de 4 anos, vítima de violência doméstica, na cidade do Rio de Janeiro. Os pais estão presos. E ela faz um alerta importante que a família vigie uns aos outros para que casos parecidos como este aqui não voltem a ocorrer. É possível o comprometimento das famílias em relação ao comportamento de menores? A senhora acha que a família, parentes próximos, vão se comprometer, depois desses e tantos outros casos, a vigiar, que é o termo mais apropriado, as famílias? Olha, Geraldo, você sabe que eu trabalhei durante muito tempo numa instituição de menor abandonados e que acolhia, como voluntária, acolhia crianças que eram vítimas de abuso sexual, de violência doméstica. E na grande realidade, o que a gente tem hoje é uma notoriedade maior dos casos em virtude das mídias sociais, da divulgação que nós temos hoje. Hoje você fala uma palavra na internet e em questão de minutos isso aí já está divulgado para os 4 cantos do mundo. Sim. Porém, não é uma realidade nova, é uma realidade muito antiga. Se nós formos entrar por esse viés, tem muitas pessoas hoje que já têm 30, 40, 20, 25 anos
e que nunca contou para ninguém, mas foi abusado sexualmente, sofreu violência doméstica, as pessoas que têm traumas, problemas psicossomáticos em virtude dos traumas que viveram. Em relação às famílias, também acho que a orientação ela aumentou. Hoje nós temos uma maneira mais explícita de dizer que, às vezes, uma opressão psicológica também é uma violência que está acontecendo. Antigamente, a gente acreditava que violência era somente quando alguém era agredido fisicamente. Quando há uma agressão psicológica, também há uma pressão sobre a criança, sobre a mulher, é também violência. Então, hoje, nós estamos mais orientados. Na verdade, isso é um apelo da sociedade para que esses pais e que essas famílias se comprometam não somente com a sociedade, não, porque a sociedade, quando se coloca as questões familiares, você tem que primeiro se comprometer com o teu filho. Se nós nos comprometermos primeiro com quem nós amamos, nós já estaremos fazendo um bem muito grande e significativo para toda a sociedade. Foi um absurdo o que aconteceu. Olha só, ainda em relação aos fatos relacionados à matéria, que está no nosso portal guarulhosendestaque.com.br, com a psicóloga, ela relata, por exemplo, vereadora, que quando a criança se torna um pouco agressiva, né, como, por exemplo, brincadeira de lutar, é uma observação que os pais devem fazer no sentido de acompanhar. Hoje, com os pais, na sua grande maioria, trabalhando, né, quase o dia inteiro, e os filhos permanecendo na escola, grande parte disso. É importante ficar atento a esse tipo de comportamento? É importante ficar atento ao comportamento, mas eu tenho uma linha de raciocínio que ainda não vi comprovação científica, porque eu penso assim, né? Mas na escola eles estão bem protegidos. A maioria dos colégios, os pais que dependem financeiramente de trabalhar e colocar os filhos na escola, a gente tem um número muito grande de pessoas que dependem ainda do serviço público. Né? Acho que tem que estar atento o tempo todo, mas perceba que a violência às vezes começa da porta da casa para dentro. No caso desse menino, a violência foi dentro de casa. Não é eximindo a responsabilidade de profissionais com as crianças, mas perceba que ela ocorre dentro de casa. Eu acho que nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, há uma transferência muito grande de responsabilidades. Nós temos parte da minha família, são coordenadores de escola, são professores, e o que a gente vê, não da totalidade, mas de alguns pais que já têm problemas com violência, envolvimento de conceito lá, que hora que a aula vai voltar para empurrar logo essa criança para o sistema público tomar conta, ou as escolas, porque não aguenta mais, a convivência, a mãe não tem paciência, bate, oprime, então essa relação ela precisa ser estreitada da porta de casa para dentro, porque aí você vai ensinar o teu filho a se comportar lá fora, e se acontecer alguma coisa diferente do comum, ele vai ter condições, através desse estreitamento, de te contar o que está acontecendo. Uhum. Eu estou conversando com a vereadora Vanessa de Jesus, do Republicano, na cidade de Guarulhos. Ainda o tema é violência, a senhora faz parte da Comissão do Direito da Mulher na Câmara Municipal de Guarulhos. E aí, a pandemia, vereadora, do Covid-19 deu visibilidade à violência cibernética contra as mulheres. Como é que a senhora vê isso? Olha, nós temos, nessa questão da violência, uma coisa muito interessante, porque nós temos alguns fatores que são intrínsecos do outro gênero, que é o gênero masculino. A mulher ela vem rompendo muita coisa na sociedade, desde o direito de uma série de coisas que ela não possuía, até essa questão de ser arrimo familiar. E isso, para pessoas que ainda não têm um pensamento evoluído, parece agredir o gênero oposto. Hoje a maior luta que nós temos no direito da mulher é buscar a igualdade de gênero. Porque quando eu me sinto igual ao outro, eu passo a tratar o outro da maneira que eu gostaria que eu fosse tratado. Então, essa questão da internet é uma forma de eu me esconder, talvez, atrás de um computador, atrás de alguma... Nós percebemos os comentários das pessoas na foto, às vezes, de um artista, na foto de alguém que tem relevância. As pessoas têm coragem de dizer, através de um comentário, o que, pessoalmente, jamais eles teriam condições de falar de frente para essas pessoas. E há também
no entendimento político que nós temos observado nos últimos tempos, que não há uma aceitação da imersão da mulher em lugares de destaque. A mulher vem se destacando muito. E isso tem tornado um outro lado da sociedade um pouco meio agressivo, porque não aceita, né? Mas a mulher precisa, ela é parte integrante dessa sociedade, ela desenvolve papéis imprescindíveis, ela tem uma habilidade com tarefas e consegue somar na criação dos filhos, na importância de um papel como empreendedora, como alguém que é decisivo em decisões para a sociedade. Então, além da questão física, fora da internet, muitas agressões dentro desse meio de comunicação, das redes sociais, se dá também pela falta de aceitação do espaço da mulher. Estou conversando com a vereadora Vanessa de Jesus, do Republicano. Agora, vereadora, dando um pouco a pauta e mais permanecendo no quesito pandemia, essa semana o presidente da União das Favelas esteve num debate num dos canais do YouTube e ele está preocupado com algo que chama a atenção de todos, que é a fome. No seu relato, ele diz o seguinte: a pandemia mata, a fome também. E ele diz o seguinte: se não houver nenhum tipo de solução para as favelas da Grande São Paulo, não vai ter outra alternativa senão a população ir às ruas fazer esse tipo de cobrança para as autoridades. Você entende, vereadora, como parlamentar que esta pandemia ela traz vários tipos de diagnósticos que refletem no dia a dia da nossa sociedade de uma maneira muito mais negativa, que é o caso do desemprego e a fome? Olha, Geraldo, eu vi um trabalho, essa semana foi antes de ontem, não foi ontem pela manhã, que eles distribuíram 1.000 cestas básicas. E eu ouvi e li a nota, quando eles expressam uma coisa muito importante, precisa ser validada. Às vezes, o ficar em casa depende de uma série de fatores. Sim. Ficar em casa, para algumas pessoas, é ficar em home office, é ficar com internet, é ficar com os armários cheios. Para alguns, ficar em casa é isso. É conseguir se comunicar com a família através da internet, porque consegue colocar um aplicativo e colocar 10 pessoas da família ali por hora, sem contar o crédito que tem no telefone. Para outros, ficar em casa é simplesmente ficar num cubículo de 15 metros quadrados, que às vezes é amparado por um plástico, como se fosse uma telha, é olhar para os armários e não ter o que comer, um chão batido de terra, são realidades diferentes. O que nós precisamos entender é que nós não vamos conseguir, com o poder público, resolver tudo isso num prazo de 1 ano, porque política pública se faz com planejamento, se faz atingindo as classes sociais de maneira programada. O que nós não podemos deixar de fazer é dar as mãos nesse momento de adversidade e juntar o poder público com a força dessa sociedade, porque o brasileiro é conhecido pelo seu coração grandioso, por se juntar a problemáticas que ele pode também ajudar a resolver, distribuindo alimento, repartindo, compartilhando, ajudando. Eu acho que esse é um momento de união. Nós só vamos passar por essa crise que estamos passando, essa crise sanitária, que não é só no Brasil, mas no mundo, se a sensibilidade humana for maior do que o orgulho próprio. Nós precisamos disso. Agora, vereadora, para concluir com você, a gente sabe que hoje, principalmente nos condomínios, temos cerca de 15 dias, um relato de uma moradora jovem que foi denunciada ao síndico porque, segundo as mulheres, ela estava andando com roupa de banho na área de lazer. Quando o tipo de discriminação parte da própria mulher para outra mulher, isso é grave, né? É uma situação meio delicada, né? Porque nós temos também um outro fator interessante, que existe também uma disputa feminina no próprio meio onde ela está. Pode observar que se você for a uma festa, as mulheres não vão prestar atenção nos homens, vão prestar atenção na roupa das outras mulheres. Né?
É as mulheres verdade. observam outras mulheres. Eu não consigo falar muito especificamente sobre esse tema, porque de verdade eu não vi essa notícia, de que maneira que ela aconteceu. Sempre é uma versão, duas versões para uma mesma história, né? Aham. Agora, a área de lazer é a área de lazer. Se ela estava na área de lazer, provavelmente não deveria estar no número limitado do uso da piscina, de uma área de sol, e aí não tem como você se vestir para um casamento numa área de lazer de biquíni. Você tem que colocar biquíni, não tem jeito. Sim. Então, eu acho que a mulher precisa se defender um pouco mais, precisa abraçar as causas umas das outras. Nós também vemos muito preconceito por parte da própria mulher. Se nós não nos unirmos em causas que são importantes, e não é por uma questão só de feminismo, não, é uma questão de igualdade, para defender aquilo que de verdade é importante, nós estamos, ao invés de ajudar nessa luta, nós estamos fazer voltar no tempo, e nós não precisamos disso, né? Pensamentos pequenos, minúsculos, não cabem mais para uma sociedade que caminha rumo à progressão e ao desenvolvimento. Nós precisamos acompanhar os tempos, as épocas, nos respeitarmos mais como seres humanos, como cidadãos. Está tendo uma inversão muito grande de valores. Não há respeito, não é só por alguma classe específica, não há respeito por ninguém. Não há respeito pelo médico, pelo dentista, pelo advogado, pelo pastor, pelo bispo, pelo padre, pelo pai de santo. Não há respeito por ninguém. As pessoas precisam se respeitar e entender que cada um tem um espaço na sociedade. Esse é o preceito de justiça. Justiça é quando há um lugar determinado para cada coisa. E às vezes as pessoas querem inverter a posição de cada coisa na sociedade. Aí é quando a gente entra pela questão da injustiça. Nós precisamos ser justos. O preceito de justiça é um lugar adequado para tudo que vivemos. Agora, e finalizando, a senhora entende que o ministro, que o Supremo agiu de forma correta na proibição dos cultos nas igrejas, nos templos religiosos, de uma maneira geral? Olha, nós temos dois pontos muito importantes para avaliar. Nós temos cientificamente o número da doença se arrastando de um número muito grande. Nós precisamos ter empatia e sermos humanos. E ser humano e ter empatia pelo próximo é avaliar a condição do outro lado também. Então, por uma questão de empatia, a gente consegue observar que há uma restrição para muitas coisas, né? Mas, por outro lado, também há comprovações de que as pessoas estão muito deprimidas, de que as pessoas estão muito mal psicologicamente, de que elas precisam também de algumas coisas. Eu vou falar para você do espaço que hoje a gente apoia, que a gente está junto no dia a dia, que tem um número infinito de pessoas passando por psicólogo, porque as pessoas perderam a direção. Sabe o que é passar por psicólogo? Os tempos modernos vão dizer isso, mas a filosofia fala muito sobre isso, sobre o fato de que às vezes consultamos um profissional dessa área porque não sabemos qual vai ser o próximo passo que nós vamos dar. Então, a impressão que eu tenho o tempo todo é que a sociedade está perdida, ela não sabe qual é o próximo passo que ela dá. Então, a igreja, ela ajuda, através da recentralização religiosa, a devoção a Deus, a te dar direções. Então, eu acho que se nós encontrássemos um meio termo das restrições, de maneira moderada, das pessoas frequentarem os espaços religiosos com muita responsabilidade, eu enxergo que seria, eu acho que tudo que é extremo não é bom para ninguém, mas se você consegue encontrar o meio termo, você consegue trazer tranquilidade para todos. Vereadora Vanessa de Jesus, olha, é sempre agradável estar conversando com a vereadora pelo conhecimento que ela tem, não só na área social, mas a gente percebe que hoje a mulher tem um papel muito importante na política brasileira. Já está ambientada na Câmara Municipal? Como é que a senhora avalia esses 100 dias, né, da Câmara Municipal aí? Olha, Geraldo, eu acho que a vida pública ela precisa de uma digestão muito grande, uma digestão diária. Que você faz isso com uma dose de entendimento, de sabedoria e de muita paciência. É um cenário muito, na maioria das vezes, nós vamos tangenciar as questões, como é que eu posso falar, em relação ao próximo, é um cenário muito injusto, em virtude da vontade que as pessoas têm de se sobressair em relação
a notícias falsas, a um ambiente muito complicado, porque a gente percebe que muitas vezes não são os valores humanos que estão em primeiro lugar, mas as vaidades estão em primeiro lugar. E isso é muito prejudicial para toda a sociedade. Então, eu estou, não vou dizer que eu estou me ambientalizando, porque na verdade é uma realidade todos os dias é um passo que nós vamos dar. Uma coisa que eu tenho no meu coração é que eu vou cumprir com o meu papel até o meu último dia de mandato, com excelência, porque eu sou uma pessoa muito persistente em tudo que eu faço, de verdade. Nós temos que nos preocupar com o ato de fazer e não de falar. Nós vemos muitas pessoas preocupadas em falar e quando você perde tempo falando muito, você deixa de atuar. Então, o meu compromisso, além das pessoas que votaram em mim, é com a cidade de Guarulhos de continuar promovendo, fiscalizando, indo até as pessoas, me aproximando, entendendo as necessidades, participando com ações efetivas, colocando a mão na massa, porque isso é um hábito meu. E esse é o meu compromisso. E deixar que, além do dia a dia, o Senhor nos guie nos nossos passos aí, até terminar esse período de 4 anos. Obrigado, vereadora Vanessa de Jesus, de atender a nossa reportagem aqui. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite para você. Uma boa noite, eu que agradeço. Fiquem com Deus. É muito bom estar com vocês sempre. Obrigado, vereadora Vanessa de Jesus, vereador dos Republicanos. Olha só, já tá. Só bater dar uma boa noite para o diretor de turismo, Ricardo Balcone, já está na linha? Daqui a pouco? Legal. Um break news, meu amigo Lucas Braga. Daqui a pouco eu volto com o diretor de turismo da prefeitura, Ricardo Balcone, na tela. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Lucas Braga, que entrou agora nesta emissora, a Galega, ela entrou aqui, eu mudei, né? Aí, gente, eu errei o nome do cara. Ao invés de chamar o vereador Edmilson Souza, Cássia Franco, chamei Ricardo Balcone. Meu amigo vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui, participando desse debate. Ô, Cássia, me ajuda aí, Cássia, você tira a concentração aí, o homem errou meu nome, mas faz parte. Cássia, um abraço, em breve estarei com você aí no programa. Legal. Olha só, vereador, o que acontece? Vamos entrar numa seara que o Brasil todo está discutindo, que foi o bate-papo entre o senador Cajuru e o presidente da República, que inclusive numa matéria que saiu hoje no UOL, ele falou o seguinte, que o presidente Bolsonaro está tremendo de medo, que essa CPI pode, inclusive, gerar o impeachment do presidente. Você acha que esse tipo de comportamento político em Brasília, com a economia do jeito que está, com o desemprego batendo a porta de muita gente, com a fome sendo notícia no mundo inteiro, isso é momento para estar se brincando de esconde-esconde na República, Edmilson Souza? Na verdade, Geraldo e todos que nos assistem aqui, as irresponsabilidades do presidente da República ocorrem desde o primeiro dia do mandato dele. Aliás, eu acho que antes até de tomar posse, ele já causou aí diversos desconfortos, mostrando ser uma pessoa totalmente despreparada para o cargo. São dezenas de pedidos de impeachment que se acumulam em Brasília para que sejam colocados aí em discussão
na pauta da Câmara dos Deputados, e isso não acontece, infelizmente. Essa CPI só saiu por conta de uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, determinando que essa CPI seja feita e seja aberta, porque ela tem todos os requisitos, ela tem lá o número de assinaturas, ou seja, não tem por que engavetá-la. Até porque tem regra, esse jogo tem regra, não é uma vontade de um senador ou de 2 senadores. Na verdade, se tem um número lá mínimo de 27, se eu não me engano, eu acho que são 27, que autoriza a abertura. Então, primeiro, essa questão do impeachment do presidente Bolsonaro está sendo discutido há muito tempo. Os crimes estão mais do que confirmados. Por muito menos uma presidenta eleita, como é o caso da Dilma Rousseff, por conta das pedaladas fiscais, as ditas pedaladas, ela foi tirada do cargo, eleita. Estava eleita pelo voto popular. Este presidente, a questão fiscal, ele não fez uma pedalada, na verdade ele fez um tour ciclístico inteiro, do ponto de vista financeiro, orçamentário. Na verdade, ele comete crime quando divulga em rede nacional tratamentos não condizentes para o momento que a gente vive de pandemia, não prescritos por médicos, ele não sendo médico. Ele comete crime quando ele se nega a proceder o fornecimento, a compra de vacinas e assinatura dos termos que não foram assinados por ele, atrasando toda a vacinação da população brasileira, em consequência, o número de mortes. Então, crimes do Bolsonaro, não vou nem falar da família, não vou falar dos 80 mil reais depositados pela primeira-dama, eu não vou falar da mansão de 6 milhões que o filho dele adquiriu num empréstimo bancário extremamente suspeito. Eu não vou entrar nesse, não vou falar das rachadinhas do Rio, não vou falar dos outros problemas. Eu estou me atendo apenas a esses problemas que eu falei na primeira parte. Então, Geraldo, eu acho que tem um clima muito ruim no país, mas a crise, as pessoas estão costumando dizer que nós temos que enfrentar 2 vírus letais no Brasil hoje. Um é o vírus da Covid-19 e outro é o vírus chamado Jair Messias Bolsonaro, que ocupa a presidência da República, porque ele impede que o país anda, ele está quebrando, acabando com a economia, aquele discurso da gasolina, a gasolina está muito cara, está muito alto, está 4 vezes, 3 vezes o valor, uma irresponsabilidade o que ele está fazendo, não liberar o auxílio emergencial no valor que seria mais correto para movimentar a economia, ajuda a quebrar o pequeno comerciante. Enfim, este homem que está na presidência da República tem que ser retirado de lá imediatamente, é a minha opinião. Estou conversando com o vereador Admilson Souza. Vereador, o Supremo decide hoje, o plenário do Supremo, no caso do decisão monocrática do ministro Edson Fachin, envolvendo todas as decisões do ex-presidente Lula. E há uma preocupação do PT, você que já foi do Partido dos Trabalhadores, de que haja que o resultado, que até então é favorável ao retorno do ex-presidente ao mundo das eleições, o plenário mude esse retrato. Você acha que o plenário pode mudar? Olha, na minha opinião, se houver qualquer recuo em relação ao que já foi debatido pela segunda turma, no caso específico da suspeição do juiz Sérgio Moro e das suas consequências nos processos que foram movidos pela chamada República de Curitiba, eu acho que será um erro grosseiro, um erro muito grande, porque não se trata aqui de nós debatermos, é para colocar o Lula na disputa ou para tirar o Lula da disputa. Isso é consequência da decisão. O que nós estamos debatendo é um juiz que agiu de forma militante, um juiz que agiu de forma parcial, um juiz que combinou o jogo com os procuradores, um juiz que invadiu a seara que não é dele, de apenas julgar, para poder instrumentalizar que tipo de prova deveria ser levada ao processo. Significa que as provas que ele levou, então, são provas que colocam o presidente Lula numa situação de condenação? Não necessariamente, porque o que levou-se foi uma série de delações premiadas, onde se ofereceu muito para quem estava delatando, ou seja, se ofereceu para as pessoas falarem contra o ex-presidente Lula. Não era uma delação premiada dizer, olha, o que você tem a dizer sobre qualquer pessoa. Para você ter a delação premiada, autorizada,
você tinha que necessariamente falar contra o ex-presidente Lula ou contra alguém próximo, ou da família, ou do círculo ali de proximidade do ex-presidente Lula. Então, acho que o Supremo vai agir com cautela, mesmo sendo no plenário, e sabemos de alguns votos, como o voto do ministro Fachin, Edson Fachin, como o voto desse novo ministro, Cássio, né, que é um ministro que foi indicado pelo Bolsonaro, ao que tudo indica, ele vai seguir mais essa orientação conservadora, vamos dizer assim, e ainda impactado pela indicação do Bolsonaro. Ou seja, os votos dele têm sido próximos ou semelhantes do que pensa o Palácio do Planalto, infelizmente. Porque uma boa parte desses ministros que estão aí foram indicados pelo presidente Lula, ou pela presidente Dilma, a maior parte, eu diria. E nem por isso as investigações ou as ações do STF foram de favorecimento ao presidente. Agora o que está acontecendo é a restituição da verdade. Não existe favorecimento, existe uma opção de debater e de discutir. Este juiz chamado Sérgio Moro, ex-juiz, ele agiu de forma, não de forma imparcial, ele agiu de forma parcial, o que proíbe a nossa Constituição e nossa legislação penal processual brasileira. Vereador Edmilson Souza, nesse momento de pandemia, hoje há uma preocupação da sociedade com violência doméstica da mulher e também com a criança e do adolescente. Um fato que é notícia no mundo inteiro, que aconteceu com o caso Henry no Rio de Janeiro. A matéria, inclusive, do nosso portal Guarulhos em Destaque, com uma psicóloga, ela relata o seguinte, que é importante que hoje a família tenha cuidado com o seu filho em algumas ações. Por exemplo, a criança se torna agressiva com brincadeiras de luta e ela sugeriu que os parentes mais próximos também observassem esse tipo de comportamento. Primeiro ponto, vereador Edmilson Souza, você que foi secretário de Cultura dessa cidade, como você avalia a violência que tem aumentado e muito no Brasil? Será que o quesito pandemia é o responsável por esses fatos lamentáveis que vinham ocorrendo no Brasil? Nessa questão da violência, existem pelo menos dois enfoques diferentes. O primeiro deles, Geraldo, é o seguinte, que houveram em várias cidades, vários centros urbanos, uma diminuição de mortes vítimas de violência, de brigas ou de desentendimentos, porque nós temos mais pessoas em casa. Então diminuiu a circulação, o índice de violência baixou. Por um outro lado, aquela violência cotidiana, aquela violência, infelizmente, que ocorre contra a criança, contra as mulheres, contra idosos, aumentou por conta da perdão. O outro lado, o outro efeito, a outra fase é que aumentou de forma exponencial no Brasil por conta da permanência. É bom que se diga, Geraldo, que o Brasil e o mundo está discutindo, que esse caso da morte dessa criança na cidade do Rio de Janeiro, ao que tudo indica, as investigações estão levando para responsabilizar o padrasto e responsabilizar, mesmo que seja indiretamente, por omissão, por não ter se posicionado na defesa do vulnerável, no caso a criança, a mãe dele. O que eu digo? Na verdade, não é esse aí, nós não podemos dizer que é por conta da pandemia. Porque esse mesmo cidadão, chamado Dr. Jairinho, que é vereador lá, que tem um diploma de médico, mas nunca exerceu a medicina, este vereador, ele já esteve envolvido em outras situações de violência contra a mulher e contra as crianças, fora da pandemia. Já tem depoimento de ex-namoradas, já tem outras situações que estão presentes lá no inquérito, na fase de inquérito policial. Então, ou seja, não é o caso. Esse aí é um cidadão daqueles que saíram do armário com a eleição do presidente da República. Então, ou seja, eles são violentos mesmo, eles defendem o uso de armas, eles acham que tudo se resolve na pancadaria e na violência. E mais, eles acham que a educação dos filhos deva ser tema sem o direito às crianças, que o que a gente defende é que as crianças tenham direito também, de opinar, inclusive, que os adolescentes tenham direito de opinar.
Esses são daquela turma no Brasil que disse que não, sobre a educação familiar, o Estado não tem que se meter, porque é responsabilidade nossa. Está aí o resultado. E quantos meninos igual esse no Rio de Janeiro não foram mortos ou tiveram sequelas? Então, ou seja, eu não acho que tenha a ver diretamente com a pandemia. Eu acho que é um outro lado que passa, que é importante que a gente diga que essa violência vem de figuras. Inclusive, se você entrar no perfil no Facebook dele, essa pauta é bolsonarista, miliciana, é defendido no próprio Facebook desse cidadão que, infelizmente, a gente tem que tratar como vereador. Estou conversando com o vereador Admilson Souza do PSOL. Com relação às vacinas, Guarulhos tem recebido, por exemplo, um número menor de vacinas do que Campinas, sendo a segunda cidade do estado de São Paulo. Como é que o senhor entende desta discriminação para a cidade de Guarulhos? Eu acho que ainda não está bem resolvida essa relação Guarulhos com o estado de São Paulo, na minha opinião. Eu acho que, infelizmente, a primeira gestão do atual prefeito também não acertou aí as coisas com o governo do estado, acertou ali no finalzinho, porque o Márcio... Opa, Lucas, cortou o vereador Admilson Souza, Lucas. Nós estamos com um probleminha com o vereador Admilson Souza, a nossa produção está fazendo um contato, preciso que você faça um novo contato para a gente concluir essa matéria. Enquanto o Lucas faz o contato, deixa eu atualizar você em relação às notícias de Guarulhos, que acaba de chegar aqui no nosso e-mail. O Fundo Social de Solidariedade recebeu ontem a doação de 100 cestas básicas e 3 cestas de produtos de limpeza da empresa Andrade Máquinas, as quais se destinam à campanha Vacinação Solidária. Na segunda-feira, os gestos de solidariedade vieram do Grupo Escoteiro Guaru e da equipe Guarde, projeto Grupo Unido de Ação de Resistência às Drogas, que juntos arrecadaram 552 quilos de alimentos para a campanha, e ainda da empresa Nobre Metais, doadora de 100 cestas básicas. E você pode procurar o Fundo Social de Solidariedade. Tudo ok aí com o Admilson, Lucas? Tá fazendo um novo contato, ainda em relação à cidade de Guarulhos. Vou só informar para você os dados, os números do Covid-19 na cidade de Guarulhos, que é ainda preocupante. Preste bem atenção. Taxa de cura 93%. Taxa de letalidade 5,29%. Total de recuperados 53.176. Casos confirmados em Guarulhos 57 mil. Total de óbitos 3.020 e 24 em investigação. Total acumulado de doses contra a Covid-19 138.283. Taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos de Guarulhos, 95,6%. Preocupante, gente. Taxa de ocupação de leitos de enfermaria em hospitais públicos de Guarulhos, 85,7%. Taxa de ocupação de UTIs da Grande São Paulo, 84,3%. Todas essas informações estão disponíveis no sistema CROSS. Como você percebe, cuidado. Tá tudo ok? A gente consegue falar com ele? Olha só, mais uma informação que chegou aqui para nós, na redação do Guarulhos em Destaque. É muito importante você passar isso adiante, porque tem muita gente não respeitando as normas da vigilância sanitária. Como, por exemplo, festa de aniversário. Eu recebi aqui no meu Facebook, e aí, o que me chama a atenção, as pessoas sabem que estão cometendo, né, um grande erro. E o pior é publicar. Olha, meu Deus do céu, tá fazendo erro. Ainda publica na rede social. Precisa de umas palmadas. Vereador Admilson Souza, voltando o contato com você, para você concluir a sua linha de raciocínio, que cortou nossa internet. Por favor. Olá, não, eu estava aqui para concluir, caiu aqui a minha conexão.
Eu estava dizendo o seguinte, que eu vejo duas questões. Primeiro, o governador, eu acho que ele tem que olhar para Guarulhos como uma cidade importante, uma cidade que gera riqueza e com características peculiares. Nós temos aqui uma situação de um número maior de mortes do que a média do estado e a média nacional, isso é preocupante. Guarulhos tem uma média de mortes de contaminação maior do que a nacional, do que a estadual. Segundo, o governador tem que olhar, mas o prefeito também tem que se colocar como autoridade. O prefeito tem que cobrar, o prefeito tem que ser mais incisivo nessa cobrança. Ele tem que dizer, Guarulhos não pode arcar apenas com o ônus de ser a cidade que é, de ter o aeroporto aqui, de ter o local de armazenamento de todas as vacinas distribuídas aqui. Nós não podemos só ter ônus, nós temos que ter bônus. E o bônus é vacinar a população, porque aqui está morrendo mais do que em qualquer outro lugar. Então o prefeito tem que ter essa postura de prefeito, de homem público. Era isso que eu estava dizendo. Vereador Edmilson Souza, eu quero mais uma vez agradecer a sua atenção, sempre atencioso com este jornalista. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe sua vida e eu tenho certeza que a Câmara Municipal tem um excelente parlamentar, sempre disponível em ouvir a população de uma maneira geral. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você, um abraço. Olha, em 1 minuto no Break News eu volto conversando com o diretor, ele já está na tela para dar uma boa noite para ele, meu amigo. Deixa eu dar uma boa noite para o Ricardo Balcone, diretor de turismo da SD7, da Prefeitura de Guarulhos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Geraldo. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu vou pedir licença para você, apenas 1 minutinho. Eu vou fazer um break news aqui. Daqui a pouco a gente volta com o diretor de turismo da Prefeitura de Guarulhos. Na tela, corintiano, Lucas Braga. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Estamos de volta com o debate Guarulhos desta quarta-feira, 14 de abril. O Corinthians perdeu, Lucas Braga. O Corinthians começa a ganhar e depois perde, é lamentável. Ricardo Balcone, boa noite. Você é corintiano, Ricardo? Boa noite, tudo bom? Você é corintiano? Sou corintiano, sofredor. Como é que vocês começam a ganhar e depois perde o jogo? O Lucas tá acostumando ainda. O Lucas está aqui chorando uma bacia de lágrimas, pelo amor de Deus. É lamentável. Ricardo Balcone, 2020 deu para se trabalhar um pouco. Agora, 2021 se torna o desafio para o serviço público, porque temos a pandemia e temos o impedimento por parte do governo do estado. Quais os projetos que você preparou em 2020 para executar em 2021, que você entende que vai dar tempo? Olha, Geraldo, na verdade, nós montamos um planejamento muito complexo em 2020 e nós tivemos que parar ele após março, né? Então, toda a parte de eventos, uma programação de atratividade para poder fazer a cidade ser divulgada, teve que ficar para 2021. Nós estamos torcendo para o quanto antes seja vacinado e seja liberado esse tipo de atividade, como, por exemplo, nós temos a Nossa Senhora de Bom Sucesso, a festa da Carpção, que é no mês de julho e agosto, então nós estamos torcendo para que possa executar. Nós temos alguns outros festivais que nós já estávamos desenvolvendo, então estamos deixando em stand-by para o segundo semestre desse ano, torcendo para que, se Deus quiser, nós possamos também trabalhar eles. O Natal da cidade, ano passado, foi um Natal simbólico, apenas para não deixar de acontecer. Esse ano já está sendo feito todo o processo de Natal novamente, então estamos deixando em stand-by para que o Natal seja algo glorioso,
para finalizar essa pandemia e mostrar uma retomada da cidade para todos que vejam que a gente está conseguindo fazer isso. Você São acha coisas que do tipo que a gente vem fazendo. Você acha que tudo vai depender dessa vacina, né? Ou seja, todo mundo vacinado para ocorrer um Natal. Agora, antes do Natal, eu tinha conversado com você o ano passado, você estava com vários projetos desenhados na sua mesa, né? Para serem executados esse ano. Qual é que você acha que vai ser mais prejudicado se essa vacina não ocorrer com mais velocidade? Olha, Geraldo, todos os nossos projetos que têm ligação ao público, então, por exemplo, nós temos o Percebendo Guarulhos, que é uma atividade com as crianças para poder ter o pertencimento da cidade. Já é totalmente afetado se não tiver a liberação. O turismo corporativo, onde a gente mostra as empresas da cidade para as pessoas interessadas e assim a gente consegue fazer uma conexão. Também vai ser totalmente travado. O balcão de informações ao turista no aeroporto está parado, porque a gente não pode estar trabalhando com ele enquanto estiver nessa fase pandêmica de transmissão tão alta. Então, todos os projetos relacionados ao turismo, eles são parados, né, por conta disso. O turismo é contato interpessoal, o turismo é trazer uma pessoa de fora para conhecer a cidade, tem o Festival Gastronômico Degusta Guarulhos, que nós temos também. Como a gente vai fazer um festival gastronômico com a cidade fechada? Então fica muito difícil, né? Uhum. Agora, você acha que, por exemplo, os voos do Brasil para outros países, por exemplo, a França acabou de proibir os voos saindo do Brasil, isso traz um prejuízo também, porque se está proibido para ir, está proibido para entrar. Você que tem acompanhado de perto, que tipo de conversa está tendo com os hotéis da cidade? De que maneira eles estão preenchendo o espaço, né? Porque a rede hoteleira tem todo um planejamento de ocupação. Mas com a pandemia, Ricardo, esse planejamento foi ao vento, né? É verdade. Na verdade, o setor hoteleiro é um setor muito afetado. Por sorte, na verdade não sorte, eu acho que por planejamento do governo do estado, o setor hoteleiro ficou como serviço essencial, então ele não precisou fechar, mas sim, ele foi afetado por conta de não ter passageiros. Atualmente nós temos em Guarulhos 3.056 quartos, então que seriam pessoas que poderiam estar diariamente na cidade. No ano antes da pandemia, 2019, nós estávamos tendo em média 70% da ocupação diária desses quartos. Ano passado, a nossa média beirou 40, 45, quase 50%. Então, nós já tivemos uma queda muito acentuada. Esse ano, se não melhorar até o meio do ano, a gente vai ter um cenário igual ao cenário do ano passado. Isso é um problema muito grande, porque nós já estamos vendo os trabalhadores da rede hoteleira sendo demitidos, perdendo alguns benefícios mínimos. Então, isso começa a ter um problema em cadeia, né? Uhum. Agora, Ricardo, você acredita que a fase vermelha trouxe muitos prejuízos para a rede hoteleira de uma maneira geral? Ou seja, é um segmento que foi muito afetado, como você bem deixou claro na sua fala, mas, ao mesmo tempo, um futuro incerto deixa a rede sem muitas opções, né, de manutenção do emprego, né? Sem dúvidas. Na verdade, Geraldo, o setor hoteleiro está passando por uma transformação agora. Eu sempre falo que o momento da dificuldade sempre trazem novas oportunidades. Então, a gente descobrir e lapidar esses problemas. A hotelaria sempre vive, aqui em Guarulhos, sempre viveu da parte comercial. Quem vinha fazer o turismo, quem vinha viajar para fazer reuniões, para poder fazer feiras, eventos, coisas desse tipo. Com a pandemia, eles trouxeram esse novo modelo que nós estamos fazendo hoje aqui. Você e eu estamos nos falando por celular. Então, as reuniões hoje não precisam ocorrer nos locais necessários. As pessoas estão fazendo um Google Meet, estão fazendo um Zoom, fazendo conferências online. E isso o setor hoteleiro está tendo que mudar.
Onde eles estão atacando hoje? Em turismo regional. O cara que vem aqui para ver a família, o cara que vem aqui para poder ir ali em Mogi, que vai no máximo até Suzano, Salesópolis, não para poder fazer negócio, e sim para poder fazer um passeio de pequena duração. É nisso que eles estão tentando se desenvolver. A fase vermelha, ela impactou num ponto muito negativo nesses hotéis, onde eles estavam conseguindo ganhar dinheiro também, nos seus restaurantes, na sua academia, na sua piscina, eles vendem isso diariamente, né? E eles também não puderam mais vender. Entendi. Para concluir com você, Ricardo, o que você pode passar para o segmento de turismo na cidade? Que tipo de mensagem você gostaria de estar passando para esse segmento? Agora é a hora, Geraldo, de nós estarmos todos juntos, unidos. Nós temos que entender que com essa dificuldade do coronavírus nós não podemos ter o luxo de pensar apenas em um ou outro. É toda uma categoria. Hoteleiros, agências de viagens, locadoras de veículo, aeroporto, restaurante, bar, balada. Todo esse grupo, ele faz parte diretamente do setor turístico. Agora é a hora de nos unirmos. Quando acabar esse problema, nós vamos poder crescer muito o turismo aqui em Guarulhos. Nós estamos trabalhando, enquanto não podemos trabalhar a parte prática do turismo, a parte do planejamento. Então, aqui no Departamento de Turismo, nós estamos planejamento todo pós-Covid já. Material gráfico, divulgação, vídeos, tudo está sendo desenhado para a gente poder fazer um boom pós-pandemia. Ricardo Balcone, muitíssimo obrigado em atender a nossa reportagem. Forte abraço, as suas considerações finais. Obrigado, Geraldo. Você sabe que eu sou um fã seu, sempre que precisar eu estou à disposição. Pode contar comigo e eu tô aguardando aquele cafezinho, viu? Na hora que puder, eu quero aquele cafezinho, pô. Joia, muitíssimo obrigado, meu amigo Ricardo Balcone. Forte abraço, abraço a todos aí na SD7. Comigo, Lucas Braga, Felipe Pó e toda a rapaziada. Ainda tem o Neto Corse Silva. E você, nas redes sociais, curtindo e compartilhando o debate Guarulhos. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.